Apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga que se liga também com a gente através das redes sociais no facebook.com/seu canal regional ou através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com. Estamos em parceria sempre com o Jornal ABC Repórter, a voz da informação em toda a região do ABC. Jornal ABC Repórter, que retransmite o sinal da TV Grande ABC através da sua página oficial no Facebook e também no jornalabcreporter.com.br. Hoje, terça-feira, dia 23 de julho de 2019. Segue a semana, segue mais uma edição dos Jogos Regionais. Osasco está fervendo. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. São Paulo ontem lavou a alma, venceu 4-0 a equipe da Chapecoense e já é quinto colocado na classificação geral. Tem convidado especial para falar do bom e velho jornalismo, este que nos encanta a cada dia. Mas eu abro o programa de hoje falando, meu amigo, da edição de número 63 dos Jogos Regionais, temporada 2019, que acontecem em Osasco, Grande São Paulo. São Caetano fez bonito. Além da vitória do basquete, eu quero falar o seguinte: o handebol que ontem esteve aqui, as meninas, o Ula, a Cristina, a Nicole, a Monique, as meninas do handebol de São Caetano do Sul, que ficaram com a medalha de prata, calma. Foi feita uma recontagem dos pontos, pensa que isso também não acontece, pensa que também não tem VAR nos jogos regionais, teve um VAR lá, porque São Caetano ficou com vice-campeonato, era um quadrangular e deram para Osasco a medalha de ouro. Aí houve o famoso VAR, né, já que agora está na moda, e o VAR fez uma recontagem. E ontem, no final do dia, viram que São Caetano ficou na primeira colocação. Então, parabéns mais ainda para as meninas, para o nosso amigo Ula, para a Cristina, para a Renata Trevelin, grande coordenadora, grande idealizadora desse projeto maravilhoso do handebol feminino, medalha de ouro nos Jogos Regionais. Lógico que a organização deve fazer essa troca das medalhas, a bonita medalha de prata, mas agora ela vem dourada, ela vem mais bonita. Parabéns às meninas do handebol de São Caetano do Sul. E agora, quero dar um parabéns também ao meu amigo Marcos Sacheta, técnico do basquete masculino de São Caetano do Sul. Ontem conquistou a vitória, medalha de ouro, 70-42, diante de Praia Grande. Tá aí a galera, medalha de ouro. E destaque aí dessa equipe maravilhosa do Marcos Sacheta é o Felipe, grande craque Felipe. Tem aí uma foto legal dele, olha ele com o troféu. Felipe, que tem uma prima danada, rapaz, está sempre aqui com a gente na TV Grande ABC, conhece um surfista lá de Portugal, grande Carol Lisboa, está aí acompanhando, e o Felipe Lisboa, parabéns, medalha de ouro nos Jogos Regionais, parabéns a essa equipe maravilhosa de basquete de São Caetano do Sul, lembrando que São Caetano do Sul está muito bem aí na tábua de classificação no que diz respeito aos Jogos Regionais. E a gente vai estar acompanhando, inclusive tem uma entrevista muito bacana aí ao longo dessa semana, falando um pouco mais da participação da cidade. Agora, deixa eu apresentar o meu convidado que está lançando um livro muito legal, jornalista de bons tempos, Esconderijos do Futebol, histórias de um repórter sem medo. Estou falando de Vladimir Miranda, nosso convidado hoje aqui na TV Grande ABC. Vladimir, obrigado pela participação aqui com a gente, da editora RG Editores e Ilustrações, do Fausto Bergossi.
Vladimir, obrigado pela participação, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Hora do Esporte. Muito obrigado, eu que agradeço, né, porque esse espaço, tem muita gente escrevendo aí que não tem esse espaço que eu estou tendo aqui agora. Luciano e telespectadores, esse é o meu segundo livro. O primeiro foi a biografia do Serginho Chulapa, o Artilheiro Indomável, que está na 3ª edição. E esse agora, Esconderijo do Futebol, ele traz histórias. E logo no início, Luciano, ele fala do Rei Pelé. Por que o Rei Pelé? Porque o Rei Pelé passa por uma situação complicada em termos de saúde, não está conseguindo andar mais, o Pelé não anda mais, o que é muito triste, né? Por todos nós que temos aí mais de 40 anos de idade, mais de 50 como eu, e que vimos o Pelé jogar, hoje é muito triste vê-lo de cadeira de roda. Por quê? O Pelé está com problemas nos 2 joelhos, problema na coluna, problema no quadril. Então, esse livro começa contando, atualizando a situação do Pelé. Falei com médicos, falei com parentes, enfim. E depois, Luciano, esse livro traz histórias de Ronaldo, histórias de Edmundo, Amaral, histórias que eu vi ou presenciei durante a minha carreira como repórter esportivo. Foram mais de 30 anos como repórter. Continuo ainda, hoje eu estou no Diário do Comércio e continuo trabalhando, mas aí eu fiz aí uma coletânea das melhores histórias desse pessoal, né? Zete, Amaral, histórias engraçadas do Amaral. E é interessante, é o chamado jornalismo raiz, né? Que hoje você não consegue mais entrevistar jogadores, hoje é tudo na base... Hoje é tudo da coletiva, né? Tudo e você só tem direito a uma pergunta. Esse tempo, Luciano, você ia no vestiário falar com os jogadores, você entrava no gramado falar com o jogador e você não consegue mais. Então, quem ainda tem saudade desse tempo e se lembra dos bons tempos do futebol brasileiro, se puder, esse livro está na livraria Martins Fontes, está nos sites da Amazon, da Submarino, então é muito fácil comprar. E ali você vai tomar contato de novo, né, com a questão aí do Pelé e saborear essas histórias, Luciano. Ô Vladimir, você colocou alguns pontos que eu queria dividir com os amigos, porque quando a gente fala do jornalismo raiz, né, e especificamente do jornalismo esportivo, eu em 2019 ainda estou engatinhando e tenho que aprender muito com os amigos, pessoas como você que tem uma história muito grande, mas hoje eu completo 20 anos dentro da profissão, dentro do jornalismo esportivo e percebi um pouco dessa mutação. Talvez quando eu comecei, a gente ainda não poderia mais aquele acesso que tinha um pouco antes do vestiário. A gente já não podia mais entrar dentro do vestiário. Mas eu tinha um acesso no gramado, você conversava com os jogadores, fui setorista durante muitos anos com o Palmeiras, fui durante 5 anos seguidos, depois no Corinthians também. A gente tinha uma relação um pouco mais próxima. E na sua abertura você fala sobre, olha, o fato do caso Pelé, porque você conversou com médicos, você conversou com pessoas ligadas a ele. Falta um pouco dessa essência hoje, nos dias de hoje, não só do incentivo de você buscar a notícia, mas também de você investigar, né? Hoje é tudo muito superficial, hoje é tudo muito midiático, eu não preciso ter um conteúdo, eu preciso ter uma manchete, na verdade, é impressionante. O pessoal é avaliado por cliques e não por conteúdo dentro da sua matéria, né? Exatamente. Hoje, Luciano, assim, falando por jornal, eu fiz minha carreira toda em jornal. Né? Em jornal, as redações estão muito vazias. Demite-se muito hoje. Então, hoje, o repórter, ele não sai da redação. Ele faz tudo por telefone, ele fica lendo outros sites, copia e cola, porque as redações estão pobres. O jornalismo, não só o esportivo, o jornalismo da maneira geral. Está muito empobrecido, porque as empresas estão passando por um momento muito ruim, porque a comunicação brasileira ainda não se adaptou à internet. São vários os fatores. Então, esse assunto que você tocou aí, a questão, quando que passou a ser... O repórter passou a ficar impossibilitado de ter um contato maior com o jogador, foi a partir de 97, eu acompanhei isso. Eu cubro futebol desde 81. E eu entrei em 99. Até 96, 97,
você podia entrar no gramado, você podia ir no vestiário, você tinha essa facilidade. A partir do 97, com a chegada dos assessores de imprensa, eles copiaram o estilo europeu. Eles copiaram o estilo europeu. Eu até acho louvável a assessoria de imprensa, né? Até, eu acho que está dentro do jornalismo, é muito importante isso, mas é impressionante como a assessoria de imprensa acabou se transformando, ao passar dos anos, numa blindagem de imprensa. Quase que um inimigos da imprensa, né? Uma censura da imprensa, os assessores. É muito comum você ver aí as cenas pela televisão em que um jogador está dando entrevista, atrás dele tem o assessor de imprensa falando, acabou. Então, esse modelo é um modelo europeu. Modelo europeu. Alguns jogadores que jogaram na Europa também contribuíram para isso. Porque na Europa você não consegue falar com o jogador. Ele fala uma vez por semana, às vezes ele não fala. E aqui no Brasil não era assim. Você ia no vestiário, você tinha acesso ao gramado. Jornalista da imprensa, chamada imprensa escrita, quando faltava 20 minutos para acabar o jogo, ele ia para o gramado. Hoje você não vai mais. Então... Ontem, só te cortando, ontem foi um absurdo. Eu fui fazer o jogo São Paulo e Chapecoense, lá no Morumbi, e aí no final do primeiro tempo, eu fiquei olhando da cabine, os repórteres no gramado, ninguém foi conversar com os jogadores. Aí eu fiquei um pouco tempo afastado, essa coisa da viagem da Copa América, e não peguei as primeiras rodadas do Brasileiro, fiquei meio incomodado com isso. E aí fui conversar com os amigos e falei, por que não pode? Ele falou, não, agora você só pode entrevistar jogadores, quem é de rádio, no final do jogo, quando passam pela jornalista ali. Eu falei, então qual é a vantagem de um veículo de comunicação, de colocar um profissional dentro do gramado, se ele não pode fazer nada? Porque qual era o diferencial? Pelo menos para as emissoras de rádio. Era porque, na verdade, o repórter não quer falar com ninguém. Ele quer falar para mostrar para o público que está acompanhando em casa. Sim. Então, quer dizer, quem está em casa não ouve o jogador, não ouve o ídolo. Não dá para entender aonde a gente está caminhando para chegar, né, dessa coisa cada vez mais mecanizada que está se transformando a cobertura. Não, tá muito difícil. Hoje eu lamento, eu fico de fora. Hoje eu não vou mais estádio, né? Eu fico na redação, trabalho no Diário do Comércio lá. Além de outras editorias, eu cubro também esportes, incluindo futebol, mas eu fico olhando isso, porque é tudo pasteurizado, é tudo a mesma entrevista que você vê na Bandeirantes, você vê na Globo, você vê na Rádio Globo, você vê... Enfim, é tudo a mesma coisa, e eles falam o que eles querem, porque você não tem a réplica. O jornalista faz a pergunta, ele responde, leva uma pancada... leva uma pancada e ele não pode replicar. A classe não defende, porque se você pergunta uma coisa, eu estou na sequência e ele respondeu mal, eu deveria falar, não, peraí, você não respondeu direito. Não, ele vai lá e pergunta outra coisa totalmente enlatada. Eu acho esse é o principal ponto da coletiva, o que mata a coletiva. Luciano, quando começou essa questão de o jornalista, o repórter, não poder mais ter acesso ao gramado, eu me lembro que cobríamos o Corinthians, eu, Leandro Quesada, e eu acho que o Eduardo Afonso também estava lá, eram os mais veteranos. Nós tentamos brigar por isso. Não, olha, Fábio Seródio ainda pegou Fábio Seródio. Nós tentamos conversar, mas foi uma avalanche, foi muito forte. Foi muito forte, não conseguimos. Aí, na época, eles ainda vinham perguntar pra gente com quem a gente queria conversar. Isso, lembra disso? Peguei isso aí. Hoje parece que não existe mais. Aí eles colocam quem eles querem. É determinado. E às vezes é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver, né? Claro. Eu também faço, há muito tempo eu não faço treinamento, mas agora recentemente eu fiz os treinamentos da seleção. E aí por conta mas é absurdo, porque você tá lá, então a pauta, quem faz... É assessoria. É assessoria. Porque você tá porque antigamente a gente ia pro treino já com uma pauta. Porque hoje eu quero falar com o fulano de tal e eu vou fazer uma matéria com ele. Não, porque hoje em dia fala assim, vai falar o Zé das Couve lá. E o Zé das Couve não é sua pauta, às vezes nem titular é. Exatamente. E você fica vendido, né? Muitas vezes, né, Luciano? É o próprio empresário que pede para colocar o empresariado dele ali, né? Então, está muito... difícil. Nesse livro, Luciano, tem 2 ou 3 histórias que eu tive problema com o Edmundo dentro do vestiário do Canindé. Dentro do vestiário. Com o Neto.
Aí você vai ver, eu fui agredido pelo Neto uma vez, uma matéria que eu fiz sobre ele não gostou e tal. Ele me agrediu dentro do CT de Itaquera, que na época o Corinthians, onde é o estádio onde hoje, é o estádio hoje. Era o CT que o Corinthians, às vezes, ia treinar lá. E ele não gostou da matéria, enfim. Mas esse contato para o bem ou para o mal existia. Era uma relação mais próxima. Tinha uma relação. E você também tinha jogadores que ele tinha confiança em você e você tinha confiança nele. Hoje acabou isso, né? Hoje o repórter é inimigo do jogador. É legal que esse livro aqui, Esconderijo do Futebol, serve não só para a gente se deliciar com belas histórias, muito bem escritas pelo Vladimir Miranda, mas também você, amigo estudante de jornalismo, recém-formado, não deixa de ser também uma aula do bom e velho jornalismo, da pesquisa, porque às vezes a gente vê a coisa na universidade, tem uma coisa que parece tudo muito tranquilo e o mercado de trabalho, ele apresenta dificuldades que só nele você vai ter acesso. Dia a dia, só o dia a dia. Também serve aí como uma boa referência para você, amigo estudante. A gente está falando para a região do ABC com inúmeras universidades de comunicação, de jornalismo. Está aqui uma bela opção, Esconderijos do Futebol. Deixa eu sair para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com Vladimir Miranda, nosso convidado especial aqui na TV Grande ABC nesta terça-feira. É rapidinho, eu já volto. Aquíssima apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, estamos recebendo o Vladimir Miranda, lançando o livro Esconderijos do Futebol. Esse livro que você encontra na livraria Martins Fontes, também na Submarino, na Amazon, enfim, em grandes livrarias. Você procura hoje através da internet, através do Google, você vai encontrar Esconderijos do Futebol. Histórias maravilhosas de um jornalista esportivo de muitos anos, de um jornalista com expertise no esporte, muitos anos, muitas histórias bacanas, como Pelé, Neto, Amaral, enfim, tem muita coisa legal aqui e o Vladimir conta pra você, eu recomendo, recebi o meu aqui, já tô louquinho pra sentar, coisa de jornalista mesmo, aquele, eu gosto de dizer raiz, né, de deitar na rede, que é a minha paixão em casa, deitar na rede com um bom livro, e aí, meu amigo... E nada como ler ali, né? Não, é gostoso. Né? Tem o negócio do iPad, que hoje em dia, né, não tem como a gente não se render, mas, como é gostoso pegar um livro. Eu particularmente, gosto muito e recomendo para você que está iniciando na profissão, porque quando eu digo da leitura, a leitura ela é muito boa, e eu falo isso também para alguns estudantes, além de você adquirir conhecimento pelo conteúdo do livro, de qualquer livro, você também está reforçando a sua leitura, você está reforçando a sua própria, o seu conteúdo jornalístico de palavras, né? A língua portuguesa é riquíssima, você está lendo, você está vendo como se escreve, porque não tem esse negócio só de corretor hoje em dia, não. Você tem que saber a ler para conhecer, para evoluir, enfim, é só conhecimento. E que pena que as pessoas leem cada vez menos, né, Vladimir? Luciano, e é importante isso que você está falando, e nós falamos aqui de algumas questões que estão envolvendo hoje o jornalismo, mas eu digo para você, estudante, não perca a esperança. Não. Seja jornalista, faça isso que o Luciano está dizendo, leia muito, veja muitas coisas, vá ao cinema, vá ao teatro, leia, porque se você quer ser jornalista, você vai ter mercado. Vai ter mercado. E se você tiver alma de repórter, você na redação que você for, você vai conseguir ser repórter. Eu recebo aqui Depende de você. De várias modalidades, diariamente, programa diário, então passa aqui desde
corrida de carros, as lutas, artes marciais, ginástica, enfim. E aí o pessoal fala assim, poxa, Luciano, porque como você sabe tudo? Eu falo, não, ninguém sabe tudo, longe disso. Mas quando a gente lê, a gente vai adquirindo conhecimento. Então, o conteúdo que você tem hoje, talvez você não use amanhã, mas em dado momento, você, através, por exemplo, dessas histórias do livro do Vladimir Miranda, vai ser um conteúdo para talvez um debate, talvez uma conversa, talvez um novo texto lá para frente. A leitura é exatamente isso. A leitura é conhecimento que você vai enriquecendo ali aquilo que você tem, que é a sua cabeça, o seu cérebro, a sua verdade. Ontem a gente teve... E ele é feito por capítulos. E as histórias são contadas como se eu estivesse conversando com o leitor. Então é super tranquilo, sabe? Tem humor, tem molho, né? E é uma linguagem muito direta, assim, quem não é cansativo. Legal, recomendadíssimo. Deixa eu falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos São Paulo e Chapecoense, vitória do São Paulo maiúscula, 4-0 diante da Chape no Morumbi. Primeiro tempo foi meio magrinho, ali 0-0. Segundo tempo, em 10 minutos, São Paulo fez 3 gols. Mas quem conta tudo pra gente é o Alexandre Cardilho, direto do Morumbi. Esteve comigo, com o Geraldo Neri, ontem na cobertura da Rede Nacional e fala com a gente agora na TV Grande ABC. De jogo aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, o São Paulo derrotou a Chapecoense por 4-0, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitória essa construída no segundo tempo. Primeiro tempo muito xoxo, complicado, amarrado 0-0. No segundo tempo, o São Paulo mudou completamente a característica de jogo. O Cuca promoveu a entrada do Everton e também do Toró, e o Toró deu uma dinâmica muito boa à equipe do São Paulo. O São Paulo fez 4-0 e aí chegou agora a 5ª colocação na tabela de classificação. O time estava em 11º, está em 5º. A Chapecoense permanece na zona de rebaixamento, vive dias difíceis lá com o Ney Franco, mas realmente, Luciano Luiz e amigos, muito difícil a situação da Chape. É isso aí, São Paulo 4, Chapecoense 0, público muito bom no Morumbi, mais de 35 mil pagantes nessa noite de segunda-feira. Eu, Alexandre Cardillo, me despeço com esse Cícero Pompeu de Toledo. Grande abraço a todos, até mais. Legal, valeu Cardilho, grande abraço para você, grande profissional, jornalista aí, participando com a gente na TV Grande ABC. Vladimir, distante ali, mas você está acompanhando o Campeonato Brasileiro, né? Ah, estou acompanhando, até porque eu ainda estou trabalhando ainda, estou na redação, estou acompanhando. Você não consegue, Luciano. Não dá, né? É fim de semana, é como se eu ainda fosse para o estádio. Acompanho tudo, tenho pay-per-view, de vez em quando vou ver jogo. Vladimir, é uma paixão que não... Eu comentei o seguinte... Porque, enfim, o torcedor ser bairrista, a gente até aceita, mas alguns jornalistas, isso enfim, e durante a Copa América a gente tem até uma relação maior, nas coberturas maiores, com jornalistas de outras localidades do Brasil, e até estreita algumas relações. Tudo bem. Aí, semana passada, eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, e aí 2 amigos do Sul me ligaram assim... transtornados, pareciam torcedores de arquibancada, parecia aquela senhora que ofendeu a outra lá, que, pelo amor de Deus, aquela cena lamentável do final de semana. Mas aí você vê como é o espírito lá do gaúcho. E aí, vocês não vão falar nada, o futebol de São Paulo tá morto, o futebol de São Paulo tá morto, porque o futebol do Sudeste é uma porcaria, que não sei o que lá, porque, olha, tem 2 do Rio Grande do Sul, um de Curitiba e um de Minas, porque não sei o que. Eu falei, tá bom. Ontem a gente parou para ver no final da rodada, né, terminando a 11ª rodada, dos 5 primeiros, a gente tem 3 de São Paulo, 1 do Rio e 1 de Minas. Mostra que o futebol do Sudeste não está tão morto assim como dizem, e que Copa e Campeonato Brasileiro são coisas diferentes, né? Claro. Luciano, eu não gosto. Um dia desse eu estava vendo um programa esportivo de televisão e os 2 apresentadores, um estava com a camisa do Corinthians, jornalista, não era ex-jogador. Aí não dá. E o outro estava com a camisa do Flamengo. Eu não gosto. Eu também. Eu acho que você manter a neutralidade, até porque você adquire o respeito do entrevistado, do jogador, do dirigente. Luciano, esse é um dos motivos que fazem com que muita gente esteja ganhando muito pouco. Eu sei que a gente não vai enveredar por esse caminho, porque
Às vezes o telespectador não interessa para ele. Você joga a qualidade lá para baixo. A qualidade está lá embaixo. E hoje está todo mundo, uma coisa que não se fazia até o início dos anos 2000, você ficar declarando, todo mundo que vai fazer esporte, vai fazer futebol, tem um time. Lógico. Mas não precisa ficar declarando e seja ético, seja ético. Você vê, às vezes, você percebe a paixão do repórter pela pergunta que ele faz. Você percebe para quem que ele torce. E o jogador de futebol percebe isso, mas o técnico assim percebe... não está tudo, Vladimir. Na política a gente também vê Também. O jornalismo. Também. Se o cara é de um lado, ele pergunta criticando, se o cara está do outro. Verdade, Luciano. Tá verdade, bem assim, né? Verdade. Na faculdade, eu tive aula de ética. Talvez hoje esteja faltando aula de ética para esses recém-formandos aí, porque realmente você percebe isso. Gente tomando partido, né? Tudo, né? De tudo. Essa fase que nós estamos vivendo aí, de ninguém suporta mais ninguém, de muito ódio, você vê o ódio até na boca do repórter que está perguntando. Na política você vê a pergunta segmentada. Recentemente você estava falando da Copa América, você via os canais que, por exemplo, possuem uma tradição de cobertura de seleção brasileira, às vezes de direitos e tal, as perguntas eram mais levantando. Os canais que não têm, a pergunta era mais criticando. Isso. E então aí você começa a ver, e aí dá uma... Eu, particularmente, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu sou um realizado. Sonhei em ser jornalista, eu tinha 9 anos e realizei meu sonho e vivo desde o dia que eu me formei. Então, eu acho que eu sou absolutamente privilegiado, mas às vezes acho que sou meio bobo diante dessa situação, porque eu vejo... Me dá uma tristeza, Vladimir, hoje está muito explícito. Está muito explícito, está terrível. E você vê isso em todas as editorias, as pessoas se colocando... Porque antes, assim, o patrão... todo mundo sempre teve lado, né? Sempre teve lado. Não, assim, vamos falar de política, rapidamente. O patrão, ele sempre teve um lado. O patrão sempre teve. Só que o repórter, ele não tinha, sabe? Se ele tinha, ele não deixava transparecer no seu trabalho. Hoje está demais, né? Tá demais. Sem dúvida. Vladimir, quero agradecer demais sua presença aqui com a gente, Esconderijos do Futebol, que eu encontro na Amazon, no Submarino, na Martins Fontes. A editora RG Editores, ilustrações do Fausto Bergossi. Obrigado mesmo por participar com a gente. O Fausto Bergossi, desculpa te cortar. O Fausto Bergossi é um cara, um chargista, que já trabalhou em vários jornais, o último foi o Diário Popular. São ilustrações interessantes que tem aí, Luciano. Show de bola. Luciano, eu que agradeço. E a gente vai estar sorteando na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai estar sorteando 2 livros do Vladimir Miranda no final da semana. Lembrando que essa sexta-feira é uma sexta-feira especial, né? Final de semana, aniversário de São Caetano do Sul. A gente vai estar fazendo uma bonita festa, um presente para a cidade. Esconderijo do Futebol. Vladimir, obrigado. Show de bola. Eu que sua participação aqui com a gente. A gente fecha o programa de hoje com esse livro legal. Uma dica para você, aluno de jornalismo, recém-formado, você apaixonado pelo esporte, pelo futebol, pelo jornalismo, vem com a gente. Muito obrigado. Amanhã eu volto nesse mesmo horário com mais histórias do esporte aqui na TV Grande ABC. Siga na nossa programação que tem muita coisa boa. Valeu, galera. Valeu, Brasil.